Olá, mundo. Olha como funciona nosso joguinho. Clico em círculos para ganhar. Nada muito emocionante. A gente pode melhorar a qualidade do jogo, pelo menos o apelo do jogo, com arte. Então, nossos círculos poderiam ser naves espaciais, poderiam ser caras de políticos, os seus políticos mais odiados, poderiam ser várias coisas. Frutas, né? Fruit Ninja. E a ação de clicar pode ser algo mais emocionante, como dar um tiro na nave espacial ou algo do gênero. E todas essas interpretações podem ser induzidas com o uso de arte. É muito difícil fazer arte a partir das figuras geométricas básicas do Pixel, né? A gente poderia, a princípio, criar um círculo, pintar alguns pixels específicos e, a partir daí, desenhar a nossa nave espacial com código. Mas isso não funciona muito bem, dá muito trabalho, dificilmente o resultado vai ficar bom. É legal ter um pouco mais de controle criativo. Então a gente vai aprender justamente a mexer com as funções de arte do Python. O Python possui algumas funções responsáveis por desenhar objetos na tela. A gente vai aprender então a usar essas funções e também a animar esses objetos, né? Por exemplo, digamos que a minha navezinha tenha, sei lá, luzinhas piscando, algo assim. E vamos aprender a mexer com sons e músicas, tá? Então, esse é o roteiro da aula de hoje. E o meu primeiro ponto, então, vai ser começar a trocar esses círculos para algo desenhado, um sprite, alguma coisa que eu desenho pixel a pixel. Vocês vão ver que, normalmente, é mais fácil criar arte com tamanhos múltiplos de 4, de 8, 16. O computador gosta de números que são potências de 2, né? E normalmente, ou várias coisas pelo menos, ficam mais simples quando a gente usa potências de 2. Vocês vão ver que no caso do Pixel isso também acontece. Então eu vou trocar o meu raio para um raio 4, certo? E isso vai diminuir um pouquinho o tamanho do círculo, ainda não estou usando nenhuma arte especial. E a gente vai trocar esse círculo por um desenho. Tá? Lembrando aqui que eu estou usando círculos de raio 4, mas enfim. Para editar um arquivo novo, eu preciso rodar o seguinte comando. Se eu digitar Pixel no terminal, ele dá essa mensagem aqui. Deixa eu aumentar o tamanho do terminal. Ele mostra essa mensagem com os possíveis comandos que podem ser utilizados. Então, para rodar um jogo, para editar um arquivo, enfim, a gente vai usar esse aqui, Pixel Edit. Eu tenho que inventar um nome de arquivo. Eu vou chamar esse arquivo de art.pixres. Eu preciso sempre usar essa extensão, pixres, que é um resource de pixel. Resource é um recurso em inglês. Quando a gente edita isso, ele abre um editor de arte, de pixel art, se é mais preciso. E no nosso editor eu posso desenhar objetos pixel a pixel, posso desenhar figuras geométricas, quadrados, enfim, tem algumas possibilidades. Ele não é extremamente flexível, mas dá para quebrar o galho. E notem que ele tem uma grade aqui. Essa grade, quando eu passo o mouse na região de desenho, notem aqui em cima, quando eu passo o mouse aqui ela desaparece, mas quando o mouse está na região de desenho, naquele lugar que eu apontei, ele mostra as coordenadas de cada pixel. Isso é importante. É importante saber a coordenada de cada pixel para poder depois orientar o pixel onde que ele vai desenhar exatamente. Certo? Então, se eu olhar aqui, eu começo. Esse é o pixel 00. Na medida que a gente vai andando para a direita, olha lá em cima. Ele vai aumentando o valor até chegar nesse pixel, seria o 7 em X. Então, cada um desses quadradinhos aqui tem 8 pixels de lado. Vai do 0 até o 7. Tem 8 pixels aqui. Do 0 até o 7, mais 8 pixels. E por isso que eu falei que normalmente é mais fácil usar tamanhos que sejam múltiplos de 4, de 8, enfim. Então, um círculo de raio 4 teria 8 pixels de diâmetro. Eu posso tentar desenhar aqui um círculo que pegue toda essa área. Esse aqui é um círculo de raio 4. Eu poderia ter pintado de vermelho, né? Vamos pintar de vermelho. E agora eu vou fazer algumas decorações para mudar o desenho daquela nave na tela. Então, por enquanto, seria isso aqui que aparece na tela, esse círculo específico. Vamos colocar uma linhazinha, deixa eu pensar aqui. Está fazendo bobagem. Deixa eu mudar a ferramenta. Eu vou fazer assim, uma linha mais escura. Não sei se eu gostei dessa linha escura, não. E aqui a gente desenha um padrão, tá certo? Esse é meu descovador, não vou fazer nada de muito elaborado, não. Parece um doce, enfim, meu ponto forte não é a arte. Tá? Talvez seja interessante trocar a cor do centro das janelinhas. Tá? Seja uma nave espacial, não que pareça. Enfim, depois de desenhar meu objeto, eu preciso salvá-lo. Tá? Eu vou desenhar algumas variantes desse objeto.
Então eu posso selecionar ele aqui e colar, uma cópia. A minha cópia eu vou fazer, a ideia vai ser a gente vai fazer uma animação. Eu quero fazer essas janelinhas andarem para o lado, certo? Então, vou fazer assim, em um frame, eu adianto a parte de baixo. Vamos ver se isso funciona. Espero que sim. Não sei como que vai ficar a ilusão de animação, mas enfim. E no outro frame, vamos colar. Opa, tá aqui, colar. Eu vou trocar essas cores aqui. Certo? Então a ideia é tentar alternar essas imagens numa velocidade boa o suficiente para que pareça um movimento. Tá? A qualidade do movimento depende da qualidade da arte e aqui, né, vou admitir que a qualidade não é a melhor possível. Talvez valha a pena colocar alguma coisa aqui para rastrear. Né? Tá, isso aqui vai andando para o lado e acho que vai dar uma ilusão maior de movimento. Enfim, então tá aqui a nossa arte, na nova Espacial Hambúrguer. E eu vou salvar, eu quero aprender a usar isso aqui no jogo. Tá? Então fechei o meu arquivo. Notem o seguinte, esse arquivo foi criado, né, art.pyxres. Ele idealmente deve ficar na mesma pasta do arquivo Python, e aqui está errado, porque ele não está na pasta Space Shooter. Então eu vou copiar, mover esse arquivo, art.pyxres para Space. É quase um trava-língua essa extensão, né? E agora eu quero carregar esse arquivo no meu jogo, tá? Como que a gente faz? Eu vou fazer o seguinte, pyxel.load, aqui eu coloco o nome do arquivo, tá? Isso vai carregar o arquivo em memória, mas não faz nada, não faz nenhuma alteração porque eu não estou utilizando nenhuma função que desenhe qualquer elemento, né, desse arquivo. Mas enfim, ele já está em memória. E eu quero trocar a lógica de desenhar os círculos, vamos achar na função que desenha o círculo, essa é a função drawCircles. E a função drawCircles está usando essa, como que chama? Essa função circ para desenhar um círculo numa determinada posição. A gente vai mudar um pouquinho, certo? Eu vou desenhar cada uma das naves. Aliás, cada uma das naves. Eu vou desenhar cada nave. Enfim, vocês vão ver. E eu preciso mostrar a documentação da função. A gente vai usar uma função chamada BLT, que é uma abreviação para Bleach, que é uma abreviação para Bit Flip. Não me peçam para explicar porque foi tão abreviada. Mas enfim, o que é o bit flip? A ideia do bit flip é uma operação onde a gente vai trocar o bit de uma determinada região da tela. Eu vou passar o bit, os bits, ou os pixels, para falar a verdade, da imagem de origem, que seria, por exemplo, aquele disco voador, para a tela, que seria a imagem de destino. Certo? Então, quando eu olho a documentação aqui, ele mostra vários argumentos para essa função. Então, ele tem x, y, a imagem que parece que é um número inteiro, o UV, WH e um call key. Vamos tentar entender o que cada um desses argumentos significa. Tá? Então tem o x e y, tem a ver com as coordenadas da imagem, certo? E para deixar a coisa um pouquinho mais interessante, eu vou fazer o seguinte, eu vou manter o círculo, tá? Vou continuar desenhando o círculo, só para uma questão de debug. E com um raio um pouquinho maior, tá? Em volta da nossa nave, só para a gente ver se está desenhando no lugar correto. Se você tentar executar, vai dar errado, porque eu estou chamando a função bleach da maneira errada. Ela precisa de vários argumentos. Né? Então vamos listar aqui. Então eu tenho x e y, que seriam as posições da nave. Tá? Então vamos só lembrar tudo que a gente tem que passar. Tem que passar o x, o y, a imagem, o UV, WH, e esse último aqui é opcional, mas eu vou passar também, tem a ver com alguma cor. Tá? E eu quero explicar o que significa cada um desses argumentos. Então vamos começar com x e y, que é o mais fácil. X e y tem a ver com a posição da imagem na tela, mas qual é o ponto de referência? Aqui, diferente do círculo, no círculo a gente usa o x e y para representar o centro do círculo. Aqui o x e y representa a posição do canto superior esquerdo, é a quina da imagem. Tá? Então x e y representa a posição da quina e não do centro. W e H são a largura da imagem, a largura e altura da imagem. Então aqui a gente já pode substituir o W como sendo 8 e o H também, que é a largura daquele meu disco voador. Vamos ver, o IV tem a ver com as coordenadas da imagem no banco de imagens. Então vamos abrir o editor de imagens aqui.
Tá? Eu mandei editar o arquivo art.parquesrace. O IV tem a ver com a coordenada onde a imagem que eu quero ler está dentro desse editor. Então, para ler, por exemplo, esse primeiro hambúrguer, a coordenada seria 0 e 0, a coordenada desse ponto, do canto superior esquerdo da imagem que eu quero. E a largura, 8 por 8, né, para pegar toda essa região aqui. Já esse aqui, se eu olhar aqui em cima, a coordenada desse ponto é 8 por 0. E, enfim, cada imagem tem sua própria coordenada. Eu posso ver a coordenada no editor de imagens. Então, nesse caso, o IV seriam iguais a 0. Porque eu estou lendo a primeira daquelas 3 imagens. Se eu quiser ler a segunda, seria 8 e 0. E a terceira, 16 ou 12, né? Não, mais 8. Seria 16 e 0. Vamos ler a primeira. E ainda tem mais 2 argumentos. IMG e call. Vou explicar já o que cada um significa. IMG tem a ver com qual banco de imagens eu vou utilizar. O Pixel, por padrão, ele inclui 3 bancos de imagem. Tá certo? E esses bancos são só regiões de memória para armazenar imagens diferentes. Tá? Se todas as suas imagens couberem no primeiro banco, que ele é um banco de 256 por 256, está tudo vazio aqui. Eu posso usar só a imagem 0. Mas às vezes é útil poder separar imagens diferentes em locais diferentes, às vezes por tema, né? Por exemplo, inimigos, terrenos, coisas assim. Então, no nosso caso, a imagem é a imagem 0, porque está no primeiro banco de imagens. E a cor, essa cor aqui, é qual cor o Pixel vai tratar como transparente. E no nosso caso é o preto. Pixel.color. Então ele vai tratar o preto como transparente. Vamos tentar desenhar isso aqui e ver o que acontece. Call key, não call key. O nome desse argumento. Tá, eu posso passar esses argumentos que nem eu fiz aqui por nome. Poxa, tá alguma coisa estranha. Aí eu desenho o círculo em volta do x2. Vamos trocar a cor aqui, ó. Tá, e quando a gente vê, a nossa imagem está desalinhada, né? Porque a posição, estou marcando a posição do centro e desenhando fora do centro. Então, é necessário fazer um pequeno cálculo para corrigir essa posição, né? Então, x e y seria a posição do ponto superior esquerdo e x1 e y1 tem a ver com a posição do centro. Então, para centralizar, eu pego x1 menos o raio, y1 menos o raio. Tá? Isso vai passar para o canto superior esquerdo, que é o que a função BLT precisa. Então, quando a gente executar, o círculo está em volta da nossa navezinha. Raio 4. Está extremamente bem centralizado, né? Vamos ver o que acontece aqui. Tem que somar meio. Eu acho que é um efeito de ilusão de ótica, gente, para falar a verdade. Vamos perder e ver se ele centraliza. Ou não, né? O problema é que não tem como centralizar perfeitamente. Talvez colocar raio mais um. Acho que aí talvez dê. Também não dá não. Tá, então tem esse aqui o meu círculo em volta da nave. Eu posso colocar um efeito. Esse círculo aqui, por enquanto, é só um debug. Eu posso apagar, ou se quiser tentar criar algum efeito, por exemplo, usando o frame count. Se eu fizer o resto da divisão do frame count por 16, isso vai me dar sempre um número de 0 a 15, ou seja, uma cor válida. E eu fico com um halo brilhando em torno da nave. Mas isso é firula. Vamos apagar isso aqui. Quero só desenhar aquele meu hamburguinho. Tá? Então tá aqui a nossa nave. E, desculpa, eu estou usando a segunda imagem. Vamos usar a primeira, com 1 igual a 0. A gente faz isso, tá? Fica com aquela imagenzinha anterior. Tá? Eu posso adaptar esse código para cada uma das 3 naves. Então aqui eu vou trocar para x2 e y2. Aqui mesma coisa. x3 e y3. Certo? E o código vai ser essencialmente o mesmo. Tá? Mas vamos fazer algo um pouquinho diferente. Agora eu não preciso mais controlar a cor, porque é a função do LT que controla, então eu posso apagar esses ifs. O código fica um pouquinho mais simples. Mas vamos voltar a complicar. Eu quero animar essas naves. Eu quero que ele fique alternando entre as 3 imagens para dar uma ilusão de animação. É assim que se cria a ilusão de animação em jogos, né? Então a gente já sabe criar imagens, carregar essas imagens no jogo. Vamos aprender a fazer animações. Então, para fazer animações, eu tenho que trocar as imagens em uma sucessão rápida. Basicamente, isso significa aqui o seguinte, que o meu U ele tem que alternar entre ser 0, 8 e 16 a cada tantos frames. Então, ele vai ficar alguns frames com U igual a 0, depois eu troco para o U ficar igual a 8, depois o U vira 16. Então, se ele ficar alternando entre os frames dessa maneira, a gente vai
criar uma ilusão de animação. Tá? Então, como que eu faço isso? Eu vou usar o frame count do Pixel para alterar o valor do U. Se eu fizer só assim, vocês vão ver que vai dar errado muito rapidamente. Desapareceu uma das navezinhas. Ele dá errado porque rapidamente o U extrapola a região que tem alguma imagem no banco de imagens e ela desaparece. Tá? Eu poderia tentar fazer algo assim, limitar esse valor para ficar entre 0 e 16, usando o resto. E a animação não fica muito legal, não. Ela fica com essa coisa andando de um lado para o outro, certo? Tá? Então, o que a gente vai fazer? Na verdade, eu tenho que alternar entre 3 estados. Então, seria o frame count, o resto da divisão por 3. Isso vai me dar um número. Me dar um de 3 números, ou 0, ou 1, ou 2. Certo? Eu pego esse número, 0, 1 ou 2, multiplico por 8. Significa que o resultado vai ser 0, 8 ou 16, que são justamente os números que eu quero. Tá? Então, isso vai ser a base da minha animação. Mas a animação está extremamente frenética. Tá vendo aqui? Nem parece uma animação, porque ela está tão rápida que, enfim, a gente não vê direito as coisas acontecendo. Então, eu tenho que diminuir a velocidade dessa animação. Um jeito de fazer isso é o seguinte. Tem alguns jeitos de fazer isso. Primeiro, eu posso não usar o frame count como base desse contador. Eu poderia usar, por exemplo, o x. E o x vai mais devagar que o frame count. Opa, deu muito errado. Eu tenho que converter o x para inteiro, porque o x pode ser um número de ponto flutuante. Tá? E a animação para quando a nave para. Então, acho que esse não está muito ideal. Ou eu posso pegar o frame count, dividir por um fator e depois calcular o resto. Significa que a cada 5 frames ele troca o frame de animação. Isso diminui a velocidade da animação. Tá? Não está muito espetacular, não. Mas, enfim, isso tem mais a ver com a minha falta de habilidade artística do que com código em si. Mas a base é essa. Tá? Então, e nessas naves também nem parecem naves, mas enfim. Certo? Então, essa seria a nossa nave. Eu vou copiar e colar esse código nas 3 funções para que todo mundo fique animado. Certo? E eu vou editar um pouco a nossa arte para ter 3 tipos diferentes de naves. Então, vamos abrir o Pixel Edit art.pixres. A gente tem essas 2 naves aqui, 2 frames de animação. Vamos criar lugares diferentes para cada uma das 3 naves. Certo? E eu vou distinguir uma nave da outra só pela cor. Então a gente vai ter uma nave verde, e não deu muito certo aqui. Então vou fazer assim. Vamos apagar aqui. Desenhar de preto para apagar. Eu vou copiar essas naves e dar um espaço aqui. Então um frame de espaço e outro frame de espaço. Certo? Então tem uma nave verde. E aqui tem um probleminha que eu tinha mencionado para vocês. Como é melhor quando as coisas se alinham na grade de 8. Aqui não alinhou, causou uma certa dificuldade. Vamos criar uma nave azul, sei lá. Então, vamos ter essas 3 naves. Falta copiar a última. Aqui faltou desenhar, não sei porque ele não desenhou a parte de baixo. E aqui também, acho que eu não copiei, enfim. Então a gente tem essas 3 naves, deixa eu salvar. Tá, e lembra sempre de salvar, acho que ele não salva automaticamente. Se eu quiser mudar a característica, né, qual a cor de cada uma das naves, o que a gente pode fazer? Deixa eu voltar aqui. Eu tenho que pegar a coordenada inicial de cada uma delas. Então a primeira está no 00. A segunda nave, se olhar lá em cima, a coordenada y dela é 9. E a próxima nave tem a coordenada y igual a 18. Certo? Então, nesse caso aqui, a coordenada v dessa aqui vai ser 9 e da outra 18. Então, com isso, cada uma vai usar uma sequência diferente de imagens. Eu tenho 3 navezinhas, cada uma de uma cor. Bacana? Agora eu quero pintar alguma coisa no fundo. Vamos desenhar um céu de estrelas. Tá? Eu vou criar um outro banco de imagens, na imagem 2, e vou desenhar umas estrelas aleatórias aqui. As estrelas vão ser pontinhos. De vez em quando pode ter uma estrela um pouquinho mais complicada. Tá? Eu achei essa estrela muito irregular. Talvez uma estrela com uma cor um pouquinho diferente. Enfim, eu criei alguns padrões e a gente vai aproveitar esses padrões para criar o fundo. Poderia criar uma lua, sei lá, um planetinha. Posso criar uma estrela maior, amarela. Enfim, está aqui o padrão do meu céu. E a gente vai aprender a criar um mapa de imagens.
Tá? Então, o que significa o mapa de imagens? Ele usa as imagens do meu banco de imagens, tá? Então, vou trocar para a imagem do banco 1, e eu posso montar uma grade com essas imagens, como se fossem carimbos. Estou usando essa imagem aqui, ele já preencheu automaticamente com essa imagem, por algum motivo. Se eu pegar essa imagem vazia aqui, eu consigo pintar o mapa de preto. Isso é muito útil para montar fases. O jeito que a gente está trabalhando aqui não é estritamente necessário. Eu estou usando para pintar o fundo da minha imagem, mas enfim. Então, eu vou criar meu céu aqui, colocando algumas estrelas aleatórias. Por que ele não está... Ele pega um carimbo 8x8, eu não sei porque ele não está selecionando a imagem completa. Vamos voltar para o mapa de imagens e alinhar essas imagens dentro dessas grades 8x8. Certo? Aqui tá bom, aqui tá ruim. Aqui também tá ruim. Meu planetinha tem que caber dentro de uma dessas grades. Talvez tenha um anel, não sei. Será que eu consigo desenhar um anel? Seja isso um anel. Tá, ele tem que caber na grade 8x8. Bom, seja isso um anel. Vamos lá. Agora, volta aqui. Então, eu posso desenhar aqui um fundo, colocar algumas estrelas. Então, enfim, esse vai ser o fundo do meu universo. E aqui é um mapa de imagens, não é mais uma imagem. Vamos salvar. E da mesma maneira que a imagem tem vários bancos, tá vendo? Mapa de imagens também. Eu posso criar vários bancos de mapas de imagens. Isso é muito útil para criar fases, por exemplo. Então, ele está no tilemap 0. E o que eu vou fazer aqui é o seguinte: ao invés de limpar a tela usando essa função, eu vou usar pixel.bltm, que é para desenhar um mapa de imagens. E aqui eu passo todas essas coordenadas. Então, x, y, tm, u, v, w, h, qual que? Vamos ver o que cada uma significa. Então, é x, y, tm, u, v, w, h, qual que? Bom, x e y representa as coordenadas do canto superior esquerdo, de onde eu vou desenhar o mapa na tela. Então, eu quero desenhar a partir da origem da tela, então vai ser 0, 0. O V são as coordenadas do tilemap no editor, certo? Também é 0, 0. Tá? A gente pode inspecionar qual o valor de UV no próprio editor. Então, eu vou para o editor de mapa, coloco o mouse onde o meu padrão começa e vejo qual a coordenada que aparece aqui. Aqui a gente só tem que tomar um cuidado, porque essas coordenadas elas estão medidas não em pixels mais, elas são medidas em ladrilhos, em tiles. Então, cada tile tem um tamanho 8x8. E significa, então, que se eu tiver, por exemplo, um tile de largura 10, ele vai usar 80 pixels na tela. Ele usa 8 vezes isso. Então, a gente começa no 8x8 e dá a largura do mapa em tiles. Qual a largura que eu quero? Eu quero a largura que dê para preencher toda a tela segundo essa resolução. Então, vai ser 160 dividido por 8, também conhecido como 20, e 120 dividido por 8, 12 por 4 dá 30, 30 por 2 dá 15. Então, esse é o tamanho do tilemap em tiles. TM é a coordenada do tilemap que a gente usou, então vamos só manter aqui era U e V. Eu vou manter o nome dos argumentos só para ficar um pouco mais legível. Eu poderia omitir esses nomes também. E qual que é a cor que ele vai considerar como transparente. Eu posso omitir qual que. Se eu omitir o qual que, ele vai pintar o mapa do jeito que ele está na tela. Eita, o que aconteceu aqui? Ele não está desenhando o mapa. Será que ele está fazendo o WH em pixels? Deixa eu ver. Pelo menos não era assim antes. 120, ele é 160. Oxi. Acho que ele está usando esses argumentos em pixels. Isso facilita um pouco. As versões antigas não usavam em pixels. Ele está usando em pixel mesmo. Então vamos manter pixels. Notem o seguinte, eu preciso continuar meu mapa aqui, nessa área estranha. Então, vou editar meu tilemap, andar um pouquinho para o lado e... Opa, voltar aqui. Tá, e vou deixar essa área... Primeiro apagar tudo isso aqui e colocar algumas estrelas aleatórias.
salva, roda. Tá, agora eu tenho as navezinhas no espaço e eu vou fazer só uma última variante, que é a seguinte. Se a navezinha morrer, vamos pintá-la de cinza. Então, abro o arquivo e eu vou criar aqui no final uma cópia da navezinha cinza e vou usar essa imagem estática caso ela morra. Aqui tá um cinza mais escuro. Não sei se... E eu vou usar sempre essa imagem caso a navezinha tenha morrido. Tá? Eu posso copiar aqui e, enfim, a gente poderia usar uma imagem ligeiramente diferente para cada caso, mas eu estou com preguiça de fazer isso. E aí o que eu vou fazer é o seguinte, aqui eu consigo determinar se eu vou mostrar um daqueles 3 frames, mas se aquela navezinha tiver morrido, se ela estiver dormindo, sleep, acho que era assim, não é o nome das variáveis, eu criei sleep 1. Se estiver dormindo, o U vai ser 24. Caso contrário, ele calcula um daqueles frames. 24 é a posição inicial do último frame com a navezinha cinza. Tá? Então eu preciso mudar isso aqui para todas as naves. E vamos lá. Tá? No caso, eu troco para Sleep 2 e 3 para pegar a nave correspondente. Quando a gente executa. Aí tá difícil clicar nessa navezinha. Ela muda de cor, tá? Ótimo. Então a gente já sabe fazer imagens, animações. Pelo menos, animações rudimentares. Vamos fazer o seguinte agora, eu quero sons. Como que a gente edita sons? Para isso eu vou ligar a minha caixinha de som para ver se é alguma coisa. E o editor, na parte de sons, tem duas partes, sons e músicas. Qual a diferença aqui? Um som pode ser só um barulho. Tá? Geralmente se fizer alguma coisa assim, dá a impressão de um... Pode dar a impressão de um tiro se eu fizer a velocidade andar muito rápido. Eu não sei qual que é o máximo, 99. Mas aparentemente é o contrário. Quanto mais devagar, quanto menor, mais devagar. Vamos lá. Então tentar fazer isso, executar bem rápido. Ainda não está rápido o suficiente. Isso aqui parece um tiro. Tá, aqui dá para controlar alguns efeitos de tonalidade. Tá vendo aqui? Ele mostra algumas teclas. Se você digitar, por exemplo, lá em cima, olha aqui em cima. T, S, P, N, B, S. Então, eu posso digitar uma tonalidade, isso vai modificar um pouco a característica do som. Posso modificar o volume, certo? Então, pode fazer, sei lá, ele começar mais baixinho. Eu não senti muita diferença, para falar a verdade. Mas, enfim, deveria ser correspondente a cada uma das posições nesse editor. E, finalmente, eu tenho esse aqui, um efeito sonoro. E tem alguns efeitos ali, N, S, V. Então, eu posso colocar aqui um efeito. Tá? Vocês viram que o som ficou um pouquinho diferente. VF e BS. Tá? Eu posso pegar uma... BS é backspace, desculpa, não é um efeito. Tá? Eu posso alternar esses efeitos. Talvez a velocidade esteja muito rápida. Tá? E ele vai tocar, vai aplicar isso de jeitos diferentes. Certo? Então, com isso a gente cria sons. Eu posso criar vários sons. Tá? Por exemplo, eu posso criar trechos de música. Não, aqui não é. Dó, Ré, Mi, Fá, Fá, Fá. Vamos ver. E eu posso criar outros trechos aqui. Dó, Ré, Dó, Dó de novo. Não, aqui, vazio, vazio e último Ré. Então, vamos lá de novo. Dó, Sol, Fá, Mi, Mi, Mi. Dó, Ré, Mi, Fá já tem, então não precisa. Então eu posso criar vários sons aqui. Então tem o nosso som de tiro e os trechos da música. E depois eu posso compor a música usando esses sons. Então no caso aqui, coloco esse. Então vai estar a música completa aqui, ó. Talvez seja necessário colocar alguns intervalinhos.
Vou colocar explicitamente uma pausa, para não ficar tão frenético. Talvez alguém que entenda mais sobre partituras certamente vai conseguir fazer algo melhor do que isso, mas é o melhor que eu consigo. Então vamos lá, musiquinha de novo. Ótimo, então já consegui criar musiquinhas no Pixel. Eu acho que eu errei a nota do Sol, mas enfim, tá meio estranho. Como que a gente faz para executar isso? Eu tenho duas funções importantes aqui, pixel.play e playM. O que elas fazem? Play toca um som, playM toca uma música. Então eu posso escolher qual música que eu vou tocar, certo? E se ela vai entrar em loop, usando esse comando loop true. Então eu posso pedir para ele tocar a música 0, eu tenho que lembrar qual é o número da música. Então eu vejo aqui estou na música 0. Se quiser criar uma nova música, eu posso criar do 0 aqui uma nova música, totalmente diferente. Então eu posso mandar tocar a música 0. Por padrão ele só toca uma vez. E a música é mais longa do que a duração do jogo. Mas enfim. Aí ele para de tocar. Mas eu poderia mandar tocar em loop. Loop igual a true. E aí nesse caso ele vai executar em loop. Quando terminar ele começa de novo. Mas demora um bocadinho, né? Talvez eu devesse acelerar um pouquinho essas músicas. Para acelerar a música eu tenho que acelerar cada um dos sons. Então a gente vai no som. Vamos tocar velocidade 10. Vamos ver como que fica, né? Talvez seja demais. 20. 15. 15 eu gostei. Que é o dobro da velocidade anterior. Terminou nossa musiquinha. Olha que maravilha. E eu também quero tocar um som quando a gente atirar. Então vamos lá no update. Update, se a pessoa apertar, cadê? Na verdade eu vou aqui check mouse click. Se a pessoa apertar o mouse, eu faço um som de tiro. Pixel.play. Aí que a gente executa essa função play. Eu tenho que falar qual canal que eu vou executar o som e qual é o som. Tá? O que significa o canal? Pixel consegue, se eu não me engano, tocar até 4 canais simultaneamente. Então eu tenho que escolher um dos canais, pegar o canal 0. E o som, no caso, era o som 0. Tenho quase certeza disso. Era o som do tiro. E ele vai tocar aquele som no canal 0. Eu só posso tocar um som por vez em cada canal. Por isso é importante saber organizar bem que som vai entrar em cada canal. Então é legal colocar meio que em categorias diferentes. Se tiver sons que vão ser executados simultaneamente. Então quando eu atiro, ele faz esse barulho. Isso termina nosso jogo. Eu vou tentar ganhar e concluir a nossa aula. Tá difícil. É mais difícil que parece. Tá, desisto. Até mais, gente.